Rossi no Paysandu em 2025 e Marlon, ele mesmo, a maior venda do futebol paraense, o jogador que mais trouxe dinheiro aos cofres do Paysandu, pode estar retornando. Pode estar não, na verdade, vamos cravar aqui que ele já deve estar retornando ao Paysandu sim. Beleza? Inclusive vou trazer matérias aqui para vocês falando a respeito, né? Matérias vindas de Portugal, falando sobre esse não retorno do Marlon ao Gil Vicente, porque ele está negociando o seu retorno ao Paysandu. Enquanto ao Rossi, isso aí eu não preciso nem ficar falando muito, né? Até porque eu já venho batendo nessa tecla há muito tempo. Inclusive no Instagram, acho que eu falei em outubro ou novembro, mais ou menos, que seria o alvo do presidente Roger Aguilera trazer o Rossi finalmente para o Paysandu. Inclusive, eu falei o seguinte, que se o Rossi não viesse jogar no Paysandu em 2025, eu mesmo não queria mais o Rossi no Paysandu em outras temporadas. A gente vai falar a respeito desses dois nomes aqui nesse vídeo, mas antes não esquece, deixa esse like aí, meta para esse vídeo aqui, 1850 likes e claro, se inscreva se você gosta de conteúdos sobre o Papão, se você quer sempre se manter muito bem informado sobre o meu, o seu e o nosso querido e amado Papão da Curuzu. Fala, meu amigo torcedor, não sei se tu sentiu minha falta, né? Afinal de contas, eu tô desde o ano passado, né? Sem trazer vídeos aqui no canal Meu Paysandu. Sabe como é que é? Final do ano, aí tem Natal, tem Ano Novo, né? Pô, viaja e tal. Até tentei gravar um vídeo pra vocês na véspera do final do ano, trazendo algumas informações, mas aqui pro canal Meu Paysandu eu não gosto de fazer qualquer vídeo, gravar de qualquer jeito, em qualquer lugar. Eu gosto de fazer um negócio sempre muito bem feito. Então, já vou dar uma dica pra vocês, tá? Vai lá me seguir no Instagram, @canal Meu Paysandu, porque lá eu tenho um papo mais informal com a galera. Aqui no canal Meu Paysandu é meu ambiente mais profissional, eu gosto de sempre trazer uma qualidade superior nos conteúdos. Dificilmente vocês vão me ver simplesmente ligando a câmera e começando a falar. Dificilmente, eu gosto de estar aqui no estúdio, na minha paz, no meu conforto, trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Agora, se vocês não se importam com isso, inclusive vocês podem deixar nos comentários aqui, não, Marcelo, não importa se tá no cenário, se não tá, se tá na tua casa, se tá viajando, não importa onde você está. A gente quer saber das notícias do Paysandu. Pode gravar vídeo do quarto do hotel, pode gravar do quarto, pode gravar de qualquer lugar, que não tem problema pra gente não. A gente quer saber desse papo, da opinião tua e das informações do Paysandu. Quero saber essa opinião de vocês aqui abaixo. Comenta aí que a partir desse feedback eu posso começar a trazer vídeos, porque às vezes eu tô viajando, muitas vezes na verdade eu tô viajando, não tô em casa, então não gosto de ficar trazendo vídeo pra cá, mas aí eu posto lá no Instagram. Então comenta logo aí agora que eu quero saber a opinião de vocês. Bom, rapaziada, vamos começar falando do Marlon, tá? Porque o Marlon, não sei se vocês lembram, né? O Marlon que chegou no Paysandu em 2020, tá, rapaziada? O Marlon chegou aqui no Papão pegando um Paysandu meio que depenado, eu posso dizer assim, né? Um Paysandu que tinha perdido ali seus principais jogadores, tinha perdido ali o Diego Matos, perdeu ali o Vinícius Leite, perdeu o Nicolas, perdeu ali aquele lateral que eu esqueci o nome dele, que eu gostava bastante dele, acabou indo pro Vila Nova. O Paysandu acabou ficando assim totalmente depenado. O Marlon chega, tá? E chega para o quadrangular final da Série C e resolve. Nem sei se era quadrangular ainda, mas era uma segunda fase também, e ele acaba resolvendo, suprindo ali as necessidades do Paysandu. Chega para a parte final, na verdade, da Série C e acaba resolvendo. No final das contas, o Marlon fez aí pelo Paysandu 12 partidas em 2020 e marcou 5 gols. Inclusive, eu lembro perfeitamente do primeiro gol do Marlon com a camisa do Paysandu, com aquela jogada que é característica dele, saindo da esquerda para a direita. Nesse caso, foi um chute dele, né? Acabou dominando, ajeitou para a perna direita, bateu no cantinho. Esse foi o primeiro gol do Marlon. Posso estar enganado, mas eu tenho quase certeza que esse foi o primeiro gol do Marlon, assim como foi vários outros gols dele, que lembra muito, inclusive, também a característica do Vinícius Leite. Não sei se vocês
concordam comigo, mas eu vejo características semelhantes. Mas o Vinícius Leite, ele tem um refino maior ali na hora da finalização. Porém, o Marlon é um jogador bastante dinâmico, um jogador ágil, um jogador que tem essa boa batida também, como eu falei. E em determinado momento, o Marlon começou a ser jogado para o outro lado. Ele começou a ser trocado do lado esquerdo para o lado direito, né? Naquele time ali que o Marlon começou a ter essa dinâmica um pouco maior, nós já tínhamos algumas outras peças ali para ajudar o Marlon, que ficou sendo o foco total do time. Muitos torcedores, inclusive, chamavam o Marlon de pipoqueiro. Por quê? Eu vou, inclusive, colocar minha opinião aqui em relação a essa situação aí do pipoqueiro, né, do Marlon. O pessoal chamava muito, e eu já naquela época, em 2020, apesar de não ter o canal, 2020 e 2021, eu já defendia esse atleta, porque fica muito fácil, rapaziada, quando a gente tem uma equipe em que o foco do ataque fica 100% centralizado em uma peça. E essa peça era o Marlon. Então, era muito fácil neutralizar o Paysandu. Era basicamente apenas marcar o Marlon. Isso não aconteceu uma vez, duas vezes, três vezes. Isso aconteceu várias vezes. O Marlon, quando era neutralizado, de fato, ele sumia na partida. E por isso muitos o chamavam de pipoqueiro. Quando o José Aldo estava a fim de ajudar, ele ajudava. Agora, quando a gente não tinha o José Aldo também, quando resolviam anular o José Aldo também, aí ficava realmente complicado. Nessa época nós tínhamos ali o Mikael, nós tínhamos ali o José Aldo no meio de campo junto com o Mikael, mas ninguém assim sabe, com a característica e com o nível do Marlon. Apesar de que não era um grande nível, a gente falando hoje, mas naquela época o Marlon era sim o principal jogador do ataque do Paysandu, tá? Então o Paysandu sofreu muito, da mesma forma que na temporada 2024 a gente sofreu muito, tendo apenas o Nicolas, basicamente, durante grande parte da competição, sendo a peça central do ataque, até começar o Wesley Garcia ter mais oportunidades, até o Jean Dias também se reencontrar na Série B, até o Borassi chegar também por aqui e começar a colaborar bastante, mas a gente ficou um período de tempo ali na competição completamente nas mãos do Nicolas, e a gente viu quanto era difícil essa situação. Na mesma situação, né, nas mesmas condições, era o Paysandu de 2021, 2022, onde a gente só tinha ali o Marlon para construir as jogadas, para tentar trazer a bola para dentro da rede. Era isso aí que acontecia e por muitas vezes ele foi chamado de pipoqueiro. Não sei na opinião de vocês, mas para mim o Marlon nunca foi pipoqueiro. Pelo contrário, chamava a responsabilidade. Agora realmente fica muito difícil quando tu tem uma equipe meio que totalmente dependente dele. Era basicamente isso daí, quando não tinha o José Aldo para somar. Tanto que, vamos lá, quando a gente tem ali o José Aldo jogando junto com ele, ele ficou 20 e 21, na verdade, jogando sozinho, e quando a gente tem o José Aldo jogando junto com ele, em 2022, aí o Marlon deslancha, porque ele divide mais essa responsabilidade, né, e começa a não ser o responsável 100% pela criação do ataque, porque ele arranja um parceiro, que é o José Aldo. Tanto que na temporada 2022, o Marlon faz 43 jogos, 16 gols marcados e 3 assistências. São 19 participações em gols em 43 jogos. Isso é bastante coisa. Não à toa que ele acabou despertando o interesse da equipe do Gil Vicente, a equipe de Portugal, acabou indo para lá, sendo a maior venda do futebol paraense e a maior venda, obviamente, do Paysandu, onde ele levantou ali os cofres do Paysandu. Não foi um grande valor, né? Se eu não me engano, girou ali numa média de 2 milhões de reais, mas para a realidade do clube, principalmente em uma época em que o mundo estava de cabeça para baixo, a gente sabe muito bem como foi aquela época, né, que nós vivemos recentemente aí, com aquele problema que acabou atingindo o mundo inteiro. Foi uma venda muito importante, que acabou ajudando bastante os cofres do Paysandu. Marlon foi para o Gil Vicente disputando a primeira divisão do Campeonato Português, disputou também a Taça de Portugal, e em 2024 ele tem um empréstimo para a equipe do Guarani. Eu inclusive acompanhei alguns jogos, eu inclusive
conversei com alguns torcedores e com um especial que fez live aqui no canal Meu Paysandu, eu dei a minha opinião em relação ao Marlon até ser uma boa peça pro Guarani. Afinal de contas, é um jogador dinâmico, já tinha pego uma experiência a mais lá em Portugal, saiu daqui do Paysandu em alta, lá pelo Gil Vicente, nas 2 temporadas que ele ficou, né, 22, 23 e parte de 24, ele ficou ali em 10 jogos na temporada 22, 23, ajudando a sua equipe, e em 2023, 24, a temporada 23, 24, foram 17 jogos. Ele não foi um jogador assim titular absoluto, era um reserva, mas era uma competição de um nível bem superior ao qual ele jogava aqui, né? Aqui ele estava na 3ª divisão do Campeonato Brasileiro. Ele saiu daqui direto para a 1ª divisão de Portugal. Futebol completamente diferente, equipes de níveis completamente diferentes, equipes de nível ali de jogar o que? Liga Europa, de jogar ali Champions League, né? Que tu tem algumas equipes ali de Portugal que sim disputam a Champions, e vários jogadores ali de níveis que poderiam estar tranquilamente sendo reservas em grandes clubes do futebol europeu. Então, assim, o nível é bem acima. Então a gente até entende ele não ter chegado lá, não ter chego lá como esse protagonista da equipe do Gil Vicente. Ninguém esperava que ele fosse chegar lá e assumir um protagonismo. Eu mesmo não esperava. E de fato não assumiu. Mas assim, chegou a atuar em 27 jogos pelo Gil Vicente. Ok, tudo bem. Voltou para cá, para o Brasil, disputando a Série B, né? Deu uma recuadazinha para ver se ele se reencontrava novamente. Veio via empréstimo para cá, para a equipe do Guarani. Disputou 31 jogos. E aí, rapaziada, sobre esse retorno dele para o Brasil, eu já acho que ele deixou muito a desejar. No Paysandu, eu não vejo o Marlon como uma decepção, muito pelo contrário. No Gil Vicente, também não vejo que ele tenha decepcionado, pelos motivos que eu acabei de falar para vocês. Agora no Guarani, eu esperava um pouco mais do Marlon. Eu esperava que ele deslanchasse um pouco mais. Foram 31 jogos, 1 gol marcado e 1 assistência. Ele chegou inclusive a jogar contra o Paysandu, mas no Guarani também ele não teve tantos jogos assim. Dos 31 jogos que ele teve aqui nos 23 jogos que ele teve na Série B, foram 23 jogos, foram apenas 8 como titular. Então isso daí também eu achei que atrapalhou. Teve também a questão de lesão, né? Ele também acabou se machucando aí em um determinado período e acabou atuando em 15 jogos, entrando no decorrer da partida. Eu esperava um desempenho melhor do Marlon nessa situação, mas ele chegou aqui e acabou não sendo esse titular que eu tava esperando que ele fosse. Agora sim, numa temporada 2024, ele começando um trabalho do zero, com um treinador que ele já conhece o trabalho, que é do Márcio Fernandes. Poderia o Marlon reencontrar o seu futebol? E eu também não acredito até que o Marlon pode ter sido uma pedida do Márcio Fernandes, tá? Pode ter sido uma pedida do Márcio Fernandes para contar, justamente porque o Marlon, ele é esse jogador que ele pode fazer a função do Wesley Garcia, que estava jogando mais pelo lado esquerdo, mas ele também pode fazer aquele lado direito. Ele também consegue jogar pelo meio de campo, ele consegue fazer esse segundo atacante. Ele inclusive no Paysandu chegou a vestir a camisa 10 também. Então é um jogador bastante dinâmico, é um jogador que pode ser esse jogador coringa, e o Paysandu tem apostado nesses atletas coringas. A gente tem, por exemplo, o Luan Freitas, que é um atleta que ele pode fazer a zaga, mas ele pode também fazer a volância. A gente tem também o Brian Borges, que ele já pode fazer a lateral esquerda, ele também já pode fazer um ataque, como ele chegou a fazer com o Hélio dos Anjos, apesar de que eu não aconselho muito que isso seja utilizado ali no Brian Borges, mas ele já chegou a fazer, e obviamente ele pode fazer a lateral direita, como ele já fez e como é a posição de origem dele, na verdade. A gente tem também outro jogador que é um cara mais dinâmico, que eu posso dizer assim, que é o Nicolas, que pode fazer o centro do ataque, ele também pode fazer um meio atacante, ele também pode fazer um segundo atacante. A gente tem o próprio Borassi, que também pode fazer a ponta direita, quanto também ele pode fazer o centro do ataque também. A gente tem outros jogadores como o Matias Cavaleri, que pode fazer uma ala esquerda, como pode fazer também uma ponta esquerda. Assim também como no
nós temos o Pedro Del Valle, que pode fazer um meio de campo, pode fazer um jogador de meio mais avançado, pode também fazer a ala pelo lado direito, pode jogar um pouco mais avançado, ou seja, esse dinamismo aí parece que é o que o Paysandu vem buscando para trazer mais opções aí para o Márcio Fernandes trabalhar e fazer esse movimento ao qual o Paysandu não fique previsível e engessado nem no seu esquema tático, nem na sua formação. Então, e também, né, dá umas opções na hora da escalação. Então, assim, eu vejo o Marlon como essa peça interessante para o Paysandu trazer. Não vai deixar de ser uma aposta, apesar do Marlon já conhecer o Paysandu, passou aqui por 3 temporadas, mas na minha opinião não deixa de ser uma aposta, tá, rapaziada? O Marlon vestindo a camisa do Paysandu em 2025 é um jogador que vem para cá em baixa, não vem para cá com uma grande temporada de 2024. Na minha opinião, ele será sim uma aposta, mas é uma aposta com uma certa, como eu posso dizer, um certo termo de garantia ali, porque ele tem alguns requisitos a mais do que outras apostas, que o Paysandu, diga-se de passagem, tem feito algumas apostas no mercado sul-americano e fez uma aposta no Marcelinho, que veio ali da Chapecoense. Mas a minha opinião sobre a contratação do Marlon é que pode ser sim uma boa contratação para o Paysandu. Ele pode sim reencontrar o bom desempenho dele aqui no Paysandu. Ele pode sim voltar a ser aquele jogador importante que foi em 2022, muito mais em 2022, principalmente porque nesse ano ele não precisa carregar o Paysandu nas costas como ele fez em 20 e 21. Em 22 ele jogou mais livre, ele foi um grande destaque. Em 2025 no Paysandu ele vai ter outros parceiros ali que podem também somar e dividir essa responsabilidade de criação, de finalização, de marcação, que eu me refiro ao gol no caso. Então ele pode sim voltar a ser um grande destaque aqui no Paysandu. Vamos aguardar para ver como será a temporada do Marlon, mas eu quero saber a opinião de vocês sobre esse atleta aqui nos comentários. Antes da gente falar do Rossi, vem comigo aqui rapidinho no Play TV Max, rapaziada. Eu quero inclusive indicar para vocês aqui, eu tô assistindo 2 séries muito bacanas, tá? Eu tô assistindo aqui essa série, o Round 6 eu já assisti, tá? A segunda temporada já tá completa aqui no Play TV Max. Eu tô assistindo também uma série chamada 1889, não sei se vocês já assistiram essa série aqui, ó. Nossa, tô gostando demais dessa série. Eu indico muito ela pra vocês. Mas além dessas 2 séries que eu indiquei pra vocês aqui, tem mais de 5.000 séries aqui no Play TV Max. Além disso, também vocês têm aqui um catálogo com mais de 20.000 filmes no Play TV Max. E além disso, rapaziada, vocês têm mais de 2.000 canais aqui no Play TV Max. Ou seja, galera, é muita coisa pra vocês, tá? Além de todos os campeonatos aqui também estaduais, você vai ter aqui ó, já tem aqui a pasta com todos os campeonatos estaduais aqui pra você. Você vai ter aqui também os canais de esporte, você vai ter aqui os canais de filmes, de séries, de documentários, você vai ter aqui os canais 4K, os canais de ESPN, Sport TV, os canais aqui abertos também, os canais internacionais, que são os canais de outros países, ou seja, você tem aqui um catálogo completo no Play TV Max. Eu vou deixar o link aqui na descrição, vou deixar o link também no primeiro comentário fixado, e também você pode chamar através desse número que tá aí, 919-8400-7878. Tem teste gratuito para os inscritos aqui do canal Meu Paysandu e você não pode deixar de testar o Play TV Max. Bom, vamos lá, rapaziada. Agora a gente vai falar sobre o Rossi, né? Cara, o Rossi, ele é um atleta que eu já tinha falado há bastante tempo em relação ao Rossi. E o Roger Aguilera já tinha dito já na temporada que ele assumiu como vice do Maurício. A gente fez uma entrevista lá no estúdio da Nova Belém. E ele falou, né, do Rossi. Se vira e mexe, ele volta falando do Rossi. Falou do Rossi em entrevista para o meu amigo Ronaldo, do RS Live Sport. E eu já meio que esperava que ele fosse atrás do Rossi. Eu já tinha até dado a minha opinião. Rossi, se tu não vier para o Paysandu agora, em 2025, você não precisa mais vir,
Por quê? Porque, rapaziada, o Rossi já é um jogador de 31 anos. Ele já vai fazer seus 32 anos nessa temporada de 2025, tá? Eu vou trazer aqui os números do Rossi, tá? E vocês vão ver como que vem o Rossi para o Paysandu. O Rossi já tá passando da idade de vir pro Paysandu? Não, não tá passando da idade. É uma baita contratação pro Paysandu. É um jogador extremamente qualificado. É um jogador com uma técnica indiscutível. É um jogador que eu acredito que vai somar sim para o Paysandu na temporada 2025, principalmente na Série B. No Campeonato Paraense pode ser até que ele tenha dificuldade, né, por conta dos gramados pesados, a condição do inverno amazônico também que não ajuda nem um pouco aos jogadores que têm esse nível técnico mais aguçado e tudo mais. Agora no Campeonato Brasileiro ele pode sim sobrar no Paysandu. Acredito que o Rossi, temos também o Giovani, pode fazer uma excelente dupla, quem sabe pode até montar um esquema que consiga utilizar os dois, seria muito interessante. O Rossi também pode jogar de segundo atacante, então a gente pode de fato acabar vendo esses dois atletas, porque o Giovani chegou para ser esse meia, né, ajudando na criação, sendo o jogador principal da criação, mas o Rossi também é um jogador muito inteligente que pode acabar também atuando nessa função quando nós não tivermos ali o Giovani. Mas o Rossi, rapaziada, ele deve vir muito mais para o ataque, tá? É um jogador que joga pela direita, joga pela esquerda. No Bahia ele jogou bastante pelo lado esquerdo, no Vasco ele veio mais para jogar pelo lado direito, já teve passagem pelo futebol chinês, já teve passagem pelo futebol da Arábia Saudita, né? Já passou pelo futebol de Goiás, né? Já jogou no Goiás, jogou na Chapecoense, jogou no Internacional, já tá na sua terceira temporada no Vasco, né? Porque já teve uma passagem em 2019, agora no Bahia foi onde ele teve o seu auge, né? No Bahia, 52 jogos na sua primeira temporada, 5 gols, 2 assistências, fez uma temporada sendo titular assim no Bahia, ajudando muito a equipe do Bahia. Em 2021, 43 jogos, 8 gols marcados, 10 assistências, assim, jogou também uma bola absurda o Rossi por lá, mas ele foi para a Arábia Saudita. E a sua passagem na Arábia Saudita, ao meu ver, vendo os números que ele fez no Bahia, na Arábia Saudita, foi decepcionante. Na primeira temporada, 15 jogos, apenas 1 gol, nenhuma assistência. Na segunda temporada, 8 jogos, 8 gols, aí tudo bem. 8 jogos, 8 gols, nenhuma assistência. Aí ele volta pro Vasco, né? Ele acaba acabando a temporada lá na Arábia e ele vem aqui para o futebol brasileiro, retorna pro Vasco, mas aí 9 jogos apenas, porém ele consegue contribuir. 1 gol marcado e 4 assistências. Mas em 2024... aí nós tivemos uma queda, até porque essa queda, né, nos números do Rossi, 22 jogos, nenhum gol marcado, 2 assistências. Esse número do Rossi também, ele vai muito de contra, ele bate muito com o quanto ele era preterido pelo treinador, né, do Vasco. Ele não era utilizado, ele era subutilizado. Vou até colocar os números aqui, deixa eu só para confirmar com vocês aqui os números para ver se eu não tô falando besteira, mas se eu não me engano ele teve menos jogos na Série A do que no Carioca. Deixa eu ver aqui. Não. No Carioca ele jogou mais. Foram 9 jogos apenas na Série A como titular e 2 jogos como reserva. No Campeonato Carioca foram apenas 2 jogos como titular e 5 como reserva. Na Copa do Brasil, ele fez 1 jogo como titular e 3 jogos como reserva. Na temporada foram 22 jogos, desses 22, 12 jogos como titular e 10 como reserva. Então a gente já vê que foi uma temporada do Rossi que vem em declínio. Ele vem numa decrescente na sua carreira. Ele não vem numa ascensão da sua carreira. Ele não vem no seu melhor momento da carreira. E o contrato dele, finalizando com o Vasco em 2024, já era um indício de que ele não iria permanecer mais no Vasco. Eu não via mais o Vasco renovando o contrato do Rossi, tanto que não renovou, não permaneceu por lá. Eu também não via o Rossi se reencontrando em uma outra equipe da Série A e fazendo uma baita temporada. Agora no Paysandu, ele que é paraense, ele que é Paysandu e disputando uma Série B que tecnicamente ele pode sobrar na competição, aí sim eu acho que o Rossi pode fazer uma baita temporada e pode ser peça-chave, peça central, um dos comandantes, um dos pilares do Paysandu na temporada 2025. Alguns jornais já estão dando conta de que o Rossi estará desenvolvendo
desembarcando em Belém ainda na segunda-feira e que o anúncio poderá ser feito aí na própria segunda-feira sobre essa contratação do Rossi. Ao meu ver, minha opinião aqui, tá? Uma boa contratação, uma excelente contratação. Mas eu quero saber também a opinião de vocês, se vocês acham que o Rossi é uma boa contratação para o Paysandu. Como eu falei, se não viesse agora, eu nem queria que viesse mais, porque se ele já está nesse momento da carreira que ele precisa se reencontrar com 31 anos, que ele se reencontre no Paysandu. Prefiro que ele se reencontre aqui, que a gente faça essa aposta e acredite que ele possa se reencontrar aqui, do que ver o Rossi indo para mais uma ou duas equipes, dando errado e aí tentando vir para o Paysandu. Não queria nem imaginar uma coisa dessa. Prefiro que seja dessa forma. Rossi anunciado pelo Paysandu, 31 anos, com uma Série B aí, podendo ser um dos condutores do Papão ao acesso, quem sabe, sendo um dos líderes desse elenco, sendo peça central desse elenco, sendo destaque desse elenco. Eu tenho certeza que o Rossi tem totais condições de colocar o nome dele na história do clube, assim como os outros atletas também que por aqui chegaram nessa temporada e aqueles que optaram por permanecer no Paysandu. A gente ainda tem muita coisa para falar ainda sobre o Papão, tô com alguns conteúdos atrasados aí para vocês, mas é bom porque eu até consigo digerir melhor os assuntos e trazer para vocês não somente as informações, mas também a minha opinião aqui do canal Meu Paysandu. Vou ficando por aqui, Marcelo Guedes, até a próxima, like e não esquece de se inscrever. Fui!